Voltamos para a segunda parte do programa de hoje da Fronteira do Conhecimento com o professor Euclides Marega, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que está falando connosco sobre um tema apaixonante, o teletransporte, aquele famoso teletransporte que por vezes nós vemos nos filmes de ficção científica, principalmente, por exemplo, em Star Trek, que é uma das séries mais cultuadas em termos de televisão. Professor Euclides, esta conversa daria para horas e horas e horas para nós ficarmos aqui conversando. Mas já falámos na primeira parte desse programa sobre a possibilidade, ou não, é mais não é? Que nós já percebemos, de num futuro próximo se poder teletransportar materiais e até pessoas, não é? De um lugar para o outro, desmaterializando-as. Contudo, professor Euclides, já existe o processo de teletransporte, principalmente na área de informação, através da computação quântica. Por favor, explique um pouco esse processo, ou seja, como é que se desenvolve esse teletransporte, se é assim que a gente pode chamar de teletransporte. Bom, como nós vimos na parte inicial do programa, existe o seguinte: para fazer o teletransporte de matéria, né, a matéria tem que se transformar em energia e aí você transporta a energia. Isso não é possível por causa que, em nível atômico, as coisas não acontecem da forma com que acontecem no nosso mundo, certo, no mundo macroscópico. Então, no nível atômico, na escala atômica, que é 1/bilionésimo, menor que 1/bilionésimo de metro, as coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, átomos, elétrons, prótons se comportam como partículas, e essas partículas, elas não são partículas da forma com que nós conhecemos, corpos materiais. Certo. Então, por exemplo, um átomo, ele tem um comportamento dual entre partícula e entre onda. O que isso significa? Significa que tem um princípio fundamental aí da mecânica quântica, que é o princípio de Heisenberg. Na mecânica quântica, você nunca vai conseguir determinar exatamente o estado de um átomo. Por exemplo, se eu estou aqui parado, você está me vendo aqui porque você consegue me determinar. Você consegue, olhando para a energia que eu estou emitindo, para a luz que eu estou emitindo, você consegue determinar, eu estou aqui nessa posição e você também está aí nessa posição. Agora, é possível fazer isso em nível atômico? Não, por causa do princípio da incerteza. Agora, como a mecânica é uma coisa extremamente fora do nosso senso comum, existem peculiaridades, tá certo? Como é que nós, então, podemos fazer... Os físicos, desde então, ficaram muito intrigados, né? E o mesmo, veja bem, eu preparei alguns slides aqui também para vocês, e aonde não se consegue teleportar matéria, mas informação é possível. Eu posso copiar exatamente alguma coisa aqui e transportar isso para um outro lugar exatamente igual? Aí vem de novo Einstein, né? Einstein é uma peça fundamental em tudo, né? Aparentemente, Einstein foi ele né? Na realidade, não foi ele sozinho, foi Einstein, Podolsky e Rosen. Eles tinham... Einstein, só um parênteses aqui, Einstein ele não acreditava na mecânica quântica. Ele acreditava na mecânica quântica, mas não na interpretação da mecânica quântica. Por exatamente, ele tem uma célebre frase de Einstein que ele diz assim: Deus não joga dados. Entendi. Porque a interpretação dada à mecânica quântica, depois de 1930, na famosa escola de Copenhagen, onde participaram Schrödinger, Heisenberg e Bohr também, mostrou-se que a mecânica quântica tem uma interpretação probabilística. O que isso significa? Significa que, como existe uma dualidade onda-partícula, existe uma probabilidade de você obter alguma coisa ou não. Certo. Né? Isso que leva também ao princípio da incerteza de Heisenberg. Certo. Tá certo? Certo. Então, Einstein, ele fez como você medir estados à distância? Então, essa é a grande... como medir coisas à distância. Na realidade, os físicos vieram trabalhando nesse tema já há algum tempo e aí se descobriu uma das possibilidades que não viola o princípio da incerteza de Heisenberg. Essas coisas são um pouco
complicadas. Eu estou tentando deixar um pouco mais claro. Mais claro, exatamente. Tá certo? Então, existe o seguinte, eu posso criar um estado da matéria, né? Matéria, no que eu falo, pode ser também energia, claro, que é chamado de estados emaranhados. Certo. O que são estados emaranhados? Tá certo? Essa é uma coisa extremamente complicada de se entender. Eu tentei mostrar aqui uns slides que eu fiz, como que a gente pode entender tanto a natureza quântica como a natureza desses estados emaranhados. Então aqui eu fiz uma coisa bem simples, né? Voltando aos nossos slides aqui. Nós temos aqui 2 dados, né? Certo. Acho que todo mundo já jogou dado, tem 6 faces. Certo. De 1 a 6, né? Nesse dado aqui, está mostrando 2 e aqui está 1. Existe uma probabilidade, quando eu jogar o dado, se o dado não estiver viciado, de obter 2 aqui. Se o dado não estiver viciado. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se você vai num cassino jogar, tudo depende de probabilidade ali. Mas quando você joga roleta, né, no cassino, você joga os dados lá. Tem muitos filmes que não são de ficção científica que pessoas jogam dados. Então, e 2, né? Você pode jogar os 2 lá. Qual é a probabilidade de você tirar o mesmo número jogando 2 dados simultaneamente? Fala essa para mim que então, talvez eu aprenda. Voltando aqui o nosso slide. Se eu tirei 2 aqui e esse aqui está 1, a probabilidade de eu tirar 2 e 2 é 1/6 vezes 1/6. Ou seja, 1 sobre 36. É um número pequeno. Né? Agora, você multiplica os 6 lados vezes os outros 6 lados. Eu multiplico 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Exatamente. Então, isso dá 1 sobre 36, que é a probabilidade de eu obter 2 dados. De obter 2. E já é por isso que se joga com 2, que fica mais difícil. Exato. Para obter, por exemplo, 2, você tem que. É 1/6. 1/6 é a probabilidade. Ou seja, a cada 6 vezes, a cada 6 jogadas, eu posso obter um número. É claro, isso é probabilístico. Eu tenho que jogar muitas vezes para que aconteça isso. Sim. Bom. E se eu jogar 2 dados simultaneamente? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aqui os 2 dados. Certo. Aí eu joguei os 2 dados novamente aqui e cobri os 2 dados com um copo. Certo. Por exemplo, em princípio, os 2 dados não têm nada um a ver com o outro. Eles são idênticos, veja, 2 dados idênticos. Certo. Mas não tem nada um a ver com o outro. Quando eu joguei, eu obtive 6. Certo. Quanto que eu obtive no outro? 6. Veja, aí parte um princípio básico da mecânica quântica, que é a medida. Para você medir alguma coisa em nível atômico, você tem que observar. Certo. Então, nesse caso aqui, esse exemplo, até eu não tirar o copo de cima do dado da direita, eu não sei. Não sei qual que é uma incógnita. Agora, existe uma relação entre o dado da esquerda e o dado da direita? Nesse caso não existe absolutamente nada. Não tem nada. Tanto que você vê aqui, eu obtive 6 e obtive 3. Exatamente. Se eu continuar jogando e cobrindo, isso vai ser uma probabilidade. Não vou conseguir, menos, quer dizer, se eu jogar 36 vezes ou mais, claro que eu tenho a chance de obter 2 números iguais. Sim. Mas, fora isso, não existe nenhuma relação entre um dado e outro. Eles são idênticos. Se eu mudar os dados de lugar, por exemplo, se eu voltar nessa outra transparência aqui, existe isso, né? Uma mágica que ele muda os 2 dados lá, eu não vou saber qual que é um e qual que é outro. Então. Por quê? Só vou saber se eu tirar os copos, tá certo? Então isso é um princípio básico de medidas. Como é que eu consigo, então, criar um estado em que... O que é um estado emaranhado? Quântico, né? Onde você consegue transmitir a informação de um lugar para outro lugar. Não existe nada no nosso mundo que consiga fazer essa paralelo entre como transmitir uma informação de um lado para outro. Porém, eu tentei aqui fazer uma pequena demonstração usando também, em vez de um dado, uma bússola. Né? Vamos ver. Então, vamos ver aqui. Essa bússola aqui, ela está apontando para o campo magnético da Terra. Toda bússola aponta para o norte magnético. Certo. Então, aqui é o campo magnético da Terra. Né? Sem nada do lado dela, ela vai ficar assim. Se eu colocar um ímã, esse ímã aqui é um ímã muito poderoso.
esse do lado direito aqui, que você está vendo. Certo. Ele também tem um momento magnético, como o da bússola, apontando nessa direção aqui. Certo. Só que então, nesse caso aqui, o ímã está apontando também na direção do campo magnético da Terra. Só que ele é um ímã muito forte, de tal forma que se eu virar o ímã, Já altera... você vê como que ele alterou a bússola? Alterou a bússola. Por quê? Porque o campo magnético da Terra é muito menor do que o campo magnético do ímã. Entendi. Então, nesse caso aqui, quem vai dominar É o ímã. é o ímã, não o campo magnético da Terra. E por que eu escolhi uma bússola? Porque eu tenho um ponteiro que pode mexer. Pode sinalizar, né? Agora, fiz a mesma experiência, só que nesse caso aqui eu não posso usar aquele copinho de Porque senão interfere. metal, porque senão interfere. Então, nós Isso. estamos usando aqui um copo de isopor. Aham. Veja, o isopor, em mecânica quântica, você não pode interferir na medida que você está fazendo. Então, nesse caso aqui, usamos isopor. Por exemplo, se eu descobrir o copo da direita, eu vou fazer uma pergunta para você. Agora Você sabe onde é que está a bússola? Sei. Aonde é que está? Onde é que está a bússola? O quê? A localização? Apontando. Apontando para o campo gravitacional da Terra, não é? Não. Não? Não necessariamente. Se esse ímã aqui estiver apontando para cima, ela vai estar apontando para cima. Agora, existe alguma forma de eu falar para você onde é que está o momento do ímã? Ele não tem nenhuma cor aí, não tem nada que mostre. Então você não sabe. Veja, isso é um paralelo que a gente pode você fazer. não sabe se a bússola está apontando para cima ou para baixo. Exatamente. Mas que ela está ela está apontando na vertical. Ela está apontando na vertical porque o ímã está na vertical. Exatamente. Agora você não sabe se está, está apontando para cima ou para baixo. Isso é um princípio fundamental na mecânica quântica, ou seja, fazer medições. Isso que os físicos tentam fazer. Medições, tá certo? Quando você faz uma medição, você descobre o estado de um sistema quântico. Certo. Toda essa parte de transmitir informação quântica é a partir de estados quânticos. Ou seja, um estado quântico ele é determinado a partir de uma medida. Essa medida só acontece se você tem o quê? Se você descobre as coisas. Então você tem que interagir com o sistema. A nossa interação com o sistema aqui é tirar o copo. Exatamente. E a gente poder observar com os olhos. Você tem que certo? constatar. Exatamente. Nós temos que constatar. Tá bem? Certo. Agora, então, veja, voltamos aqui, ó. Tem os dois copos aqui, certo. eu descubro, eu tenho esse copo aqui. Agora, eu vou fazer o oposto. Eu vou cobrir o copo e descobrir a... Eu sei onde é que está o ímã agora, não sei? Exato. Porque, veja, a bússola está apontando para cima, então significa que o ímã deve estar apontando para cima. Isso. Tá certo? Isso. Ou seja, vamos fazer agora, então, o paralelo com o nosso sistema quântico. Isso. A informação do ímã, ela passa para a bússola. Por quê? Porque nesse caso aqui, os ímãs, eles têm um campo magnético. Então, existe alguma coisa em que relaciona esse ímã aqui e a bússola aqui, que é o campo magnético. Então, a informação, ela é repassada através do campo magnético. Certo. O campo magnético, ele não é uma coisa que não é matéria. Não é ele palpável, né? Não é palpável. Então, o que nós transmitimos daqui para cá? A informação do momento magnético da bússola, do ímã para a bússola. Certo. Tá certo? Isso é transmissão de informação à distância. Que é o princípio do teletransporte. Não, isso é possível fazer teletransporte. Agora, como que se faz isso em nível atômico? Fazer início em nível atômico é aí que é... Como é que você faz? Como é que você pode fazer? Uma das coisas é você poder fazer isso com fótons, que é aquilo que Einstein mostrou. O fóton ele tem uma certa possibilidade. Então, as pesquisas agora vão, como é que eu posso criar estados emaranhados? Entendi. Ou seja, na realidade eu tenho que criar então um estado cujo eu tenho dois elementos iguais, idênticos e transformar a informação desse para esse. Agora, como que isso se transforma em computação quântica? Como é que eu posso usar isso aí? Isso é uma outra história. Isso é outra história, né? Eu espero que vocês tenham entendido como é que essa informação pode se transmitir à distância. E o que é medida, o que é estado. Então, são essas coisas que estão envolvidas no teletransporte do futuro. É possível fazer? Né? A partir, que não viole o princípio da incerteza de Heisenberg. Isso. Somente através de estados emaranhados. Fica fora de cogitação eu poder desaparecer daqui para a minha sala ali no Instituto de Física. Por enquanto, sim. Né? Mas é possível. Agora, veja,
se consegue teletransportar um átomo, agora você é composto, e eu sou composto por trilhões, quatrilhões de átomos, então como fazer isso ainda é uma incógnita. Uma incógnita. Professor Marega, você realmente é uma inspiração em termos de aula, em termos de dar aula. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, com os nossos espectadores, com o nosso auditório. Espero que tenham gostado, porque realmente isto de teletransporte é muito mais difícil do que a gente pensa, é quase impossível. Mas impossíveis não há, não é? Impossíveis não há, mas para já é completamente impossível. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. Restando a agradecer ao professor Euclides Marega pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós, hoje subordinado ao tema teletransporte. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é mesmo dedicado para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.